olha só, gente, Outubro Rosa é um movimento internacional, né, de conscientização para o controle do câncer de mama, criado aí no início da década de 1990. Por isso, nós vamos conversar hoje aqui com a oncologista, né, da UPCAM, a Juliana Margraf, e a ex-paciente também, né, Sandra Cisques, está aqui com a gente para contar um pouquinho para a gente dessa história, desse lindo trabalho também que eles realizam lá dentro da UPCAM, né, e para entender um pouquinho também aí quando a gente fala assim em prevenção. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Sandra. Bem-vindas aqui. Eu queria que a doutora Juliana até começasse explicando pra gente, né, sobre os casos de câncer de mama também, que a gente percebe que vem aumentando, né, doutora? E as mulheres estão buscando um diagnóstico precoce, graças a essas campanhas que a gente sempre faz em outubro, mas que elas vêm se cuidando também durante o ano, né? Isso mesmo, Mauro. De fato, a literatura, os índices, a estatística mostra que os casos estão aumentando, mas estão aumentando porque estão surgindo novos casos ou porque o diagnóstico está sendo feito mais precocemente? Essa resposta a gente ainda não tem. De fato, também as mulheres estão buscando mais exames, estão acessando mais os exames que já existem disponíveis, com o auxílio das campanhas, com informações de outras mulheres que já passaram por isso, como a Sandra, né, dando esse exemplo. Porque até bem pouco tempo atrás, então, para você fazer um exame, era muito difícil ter o acesso a isso. Havendo acesso, vinha o preconceito, o medo, o receio de como seria o tratamento diante de um diagnóstico. Então, né? Muitas deixavam de ir, ficavam com uma lesão ali na mama, escondendo da sua família, do seu parceiro. E hoje eu acredito que por ter muito mais acesso à informação e a tratamento, essas pacientes procuram mais precocemente e se cuidam, né? Fazem os exames. Inclusive, nós já falamos tanto aqui no programa, né, que esse exame é feito gratuito, gente, pelo SUS. E tem muitas vagas, as pessoas deixam, como a doutora falou, às vezes o medo de ir, às vezes o medo de descobrir. Gente, se descobrir antes, é a prevenção, você vai fazer um tratamento antes, a recuperação vai ser mais tranquila também. Mas, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente também quais são os sintomas, né, que pode vir além dos nódulos, porque a gente já fala dos nódulos que é você se tocar, você sentir o seu corpo, saber que teve mudanças ali, alguma coisa, mas além disso, o que elas podem perceber? Mauro, quando existe um nódulozinho palpável já na mama, essa doença já é um pouquinho maior, então se eu já palpo, se eu já toco, se eu já sinto um nódulo, já é eu considero um tamanho um pouquinho maior. Mas essa doença pode se manifestar de outras maneiras. O câncer não é apenas um nódulo na mama. Pode ser um nódulo na axila, pode ser a mudança da característica da pele da mama, que a gente chama de casca de laranja, que é uma pele mais repuxada. Pode ser a mudança na coloração dessa pele ou do bico da areola, do bico da mama, ou até a saída de líquido claro, sangue, que muitas vezes pode não ser percebido porque essa mulher não se toca. Então, até em relação a isso, a tocar o seu corpo, o autoexame ele é indicado não para que eu detecte a doença em mim, mas para eu conheça a minha realidade e o meu corpo. Para que quando eu observe algo de diferente, eu saiba reconhecer aquilo. Então, de fato, o câncer de mama pode se manifestar de diversas maneiras, mas é mama, pele, cor, mamilo, axila que tem que ser observados. Tá vendo, gente? Tanto de sintomas que tem, por isso que é importante ficar atentos. A gente fala, não é só quando nós vemos aqui em outubro falar sobre isso. As mulheres têm esse cuidado o ano todo. Até falando nisso, eu queria que a Sandra falasse um pouquinho pra gente, sim, que foi paciente também, né, Sandra? Quais que foram esses sintomas que você percebeu que havia algo errado, diferente em você? Você já percebeu só quando tinha um nódulo ou antes? Então, eu comecei a sentir o quê? Calorões, né, que eu não sabia. Fui na ginecologista para tentar identificar o que era. E na mamografia não apareceu para mim, só na ultrassom acabou aparecendo que tinha, mas ele não era um nódulo, era diferente. A doutora acho que vai saber explicar melhor do que eu, mas era tipo espiralado, ele não era palpável. E daí foi aí que descobriram, eu já vim para a UPCAM para fazer os encaminhamentos. Aí você já percebeu uma diferença ali, né? Os calorão, geralmente a mulher vai pensar o quê? É menopausa e acaba deixando de lado. Exato. Não é para deixar de lado, é para procurar, como ela foi procurar a médica dela, não era oncologista, mas aí você vai percebendo as outras mudanças ali também, né, Sandra? Sim, daí ela foi me encaminhando e aí eu cheguei até aqui cheguei até a UPCAM para fazer o tratamento, né? Gente, a importância de se conhecer. Mas, doutora, quando ocorre esse diagnóstico, como ocorreu da Sandra, como que é feito o tratamento ali? Depende do caso, como ela falou dela, era espiral, era diferente. São tratamentos diferentes também? Quando a gente fala câncer de mama, a maioria das pessoas pensam, tá tudo no mesmo balaio, tá tudo no mesmo bolo. E não, existem vários tipos diferentes
até do tipo de célula diferente. A célula que eu tirei o pedacinho, olhei lá no microscópio, é uma célula diferente, uma célula mais feia, uma célula mais bem formada. Aí é um dos fatores. Depois, a gente faz um exame mais aprofundado em cima desse pedacinho de tumor para avaliar se tem receptor de hormônio, que a gente chama de tumor hormonal ou luminal, se tem uma outra proteína que a gente chama de HER2. Por quê? Porque existem tumores mais agressivos, que são principalmente os que não expressam os 2 hormônios e esse HER2, que é o triplo negativo. Se trata de uma determinada maneira, geralmente quimioterapia. Outros tumores com características mais indolentes, que a gente diz mais tranquilos, embora malignos, que expressam receptores de hormônio, eu posso usar um bloqueador hormonal. Então, muitas mulheres, mas eu já sou bloqueada, eu tô na menopausa, eu não produzo. Claro que produz sim, só que produz menos. Mas mesmo produzindo pouco, esse pouco hormônio que a mulher na pós-menopausa produz, pode ser suficiente para alimentar aquela celulazinha que tá ali com fome de hormônio. Então, dependendo do tumor, eu posso usar um comprimido que é o bloqueador hormonal, dependendo do tamanho, da localização, da extensão e do tipo da célula, quimioterapia. E agora, mais recentemente, existe também a possibilidade de usar imunoterapia em alguns tipos de câncer de mama. Então, gente, tudo tem tratamento, é tudo só tem você tratamento. Fazer essa prevenção, esses cuidados aí. Mas, Sandra, e como que você lidou com esse diagnóstico? Quando você ficou sabendo assim, meu Deus, é um câncer, e agora? Foi muito difícil, é um baque, né? Você pensa assim, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é que vou morrer. Infelizmente, né? Acabou, vou morrer, não vai ter jeito. Antigamente tinha esse tabu aí, que câncer era sinônimo de morte, né? Agora a gente já sabe que não, que é sinônimo de vida. Você vai batalhar, você vai lutar contra ele e vai vencer. Claro que tem uns que estão, como a gente deixou passar muito tempo, ele vem mais agressivo, tá mais grave. Para lidar ele é diferente, como a doutora comentou os casos ali, né? Mas assim, depois desse processo, né, de descoberta, quando daí fiz a cirurgia, aí eu fui me sentindo acolhida, né? Então foi bem diferente, assim, foi mais tranquilo, eu digo. Ter fé, acreditar que tudo vai dar certo, que ia conseguir os tratamentos, o amparo, o hospital, o PECAM, nossa, foi muito humana comigo, então foi bem... Foi difícil no primeiro momento, mas depois era acreditar que tudo ia dar certo. E como que você lidou com esse tratamento? No começo ele te assustou? Como que foi essas fases? Porque a gente sabe que vocês têm os encontros lá com as outras pessoas que já estão em outra fase e tal. Essa troca de experiência, esse contato dentro da UPECAM. Como que foi o tratamento? Olha, o tratamento dentro da UPECAM para mim foi assim... Difícil em alguns momentos pelas pessoas, às vezes, que estão lá mais tempo, que é mais grave. Mas é bom para ver que tem muita gente curada, então, que estava no processo de cura já. Então, você se sente forte para que vai conseguir, né? Então, e o tratamento em si é complicado no sentido de que ele mexe muito com o corpo da gente. Então, não dá para dizer colaterais, assim. Né? Os efeitos são grandes no começo. Isso assusta. Quando eu fiz a cirurgia, eu achei, não, é só isso, só tirar, tá de boa, né? Tá tranquilo agora, vou começar a trabalhar no outro dia. Não, né? Quando entrei com a reposição, com o bloqueador, aí sim que veio até o meu organismo acostumar. Então foi bem difícil, depois as cardio que eu tive que fazer, né? E a gente sabe que todo esse processo também tem um acompanhamento, né, Sandra? Desde psicólogo, nutricionista, porque tem os alimentos que pode fazer mal, tal, que é o efeito também da quimioterapia ou às vezes do tratamento que você está fazendo. Mas é importante as pessoas saberem que tem acompanhamento, as pessoas estão lá para ajudar o que pode, o que não pode, o que deve, porque existe muita coisa que você fala, mas fulano passou mal quando comeu isso. Cada caso é um caso, gente. Por isso que é importante a gente saber conversar com quem entende. Até eu queria que a doutora falasse um pouquinho pra gente, porque cada estágio, né, do câncer tem uma forma de tratamento também, um cuidado especial, uma alimentação, uma medicação, tudo isso aí, né, doutora? Isso mesmo. Como eu falei antes, as pessoas costumam colocar todo mundo no mesmo balaio. E a gente até falou aqui no bastidor, porque a minha tia, a tia da minha avó passou de tal jeito, né? Não, os piores, né, doutora, aqueles que chegam assim e falam assim, fulano morreu. Sim. Pra que isso, gente? Sim, tem que ter um pouquinho de noção. Nós ali, estávamos né? conversando justamente sobre isso, que é até difícil uma pessoa chegar para você e falar, você vai vencer. Porque eu conheço uma história de alguém que venceu, geralmente traz algo, né? Mas a gente tem que lembrar que cada pessoa é uma e os tratamentos são individualizados também, Mauro. Poderia ter aqui do meu lado uma mulher com o mesmo caso da Sandra, mas com outro problema que contraindicaria usar esse tratamento. Então,
Cada caso é avaliado individualmente, pensando, claro, na tolerância, né? Se esse paciente vai aguentar de fato esse tratamento e também pensando nos efeitos colaterais. Porque o que eu quero é que esse paciente tenha qualidade de vida, que essa paciente tenha qualidade de vida com o tratamento que eu vou oferecer. Então, as modalidades de tratamento são diversas e geralmente nós fazemos combinado. Cirurgia, químio, rádio, bloqueador, ou cirurgia, bloqueador e rádio, ou cirurgia e rádio. Então, avalia-se individualmente, mas opção de tratamento tem muitas. Doutora, mas e como lidar então com esses efeitos colaterais, né? E como que são esses efeitos também? O que as pessoas percebem ali dessas mudanças? Como a senhora falou, às vezes até o corpo dela modificou também um pouco. Ali. Eu vou te falar que o principal efeito colateral nem é sentido pelo corpo, mas é a cabeça. Se a cabeça não tem ordem, o resto não fica. Porque muitos pacientes acabam somatizando, né? Acabam pensando estar com o sintoma antes mesmo de estar, por medo de ter. Ai, eu vou ter ânsia, eu vou vomitar. Alguém falou que vai ter, então não já vou ter logo. Mas nós sempre tentamos preparar o paciente já para isso que possa acontecer, com recomendação nutricional, deixando as medicações para usar antes de ter o sintoma, seja diarreia, seja vômito, seja náusea. Acompanhamento psicológico, sim, é fundamental, a mente tem que estar em ordem. Outros efeitos colaterais como a queda de cabelo, unhas fracas, nem todos os pacientes passam por isso, porque nem todos os tratamentos fazem isso. Mas a gente tenta levar isso de uma maneira mais leve, para que a paciente também saiba que aquilo ali tem uma data para acabar. E, né? que tem tratamento e que vai ter cura. Vai. Até queria que a Sandra deixasse um recado aí, Sandra, para as mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama, né? Que o que você poderia falar para elas, ou que de repente estão em tratamento? Fala um pouquinho pra gente isso daí. Sim, primeiro dizer assim que acredite, a cura existe, né? O que a gente precisa é ter uma boa, né? Para quem consegue, claro, ter uma boa rede de amparo, acreditar, ter fé e dizer para essas mulheres que o importante é se dar esse tempo. Se a doença veio, então eu preciso me cuidar, conhecer outras coisas, aproveitar para estudar, porque o corpo precisa descansar para recuperar. E isso é importante. Então, aproveita o momento para fazer algo diferente, para estudar. Você não pode voltar ao trabalho, que tem muitos que não conseguem, como eu não conseguia. Aproveite para estudar, fazer algo diferente. Tenha família por perto, amigos por perto, que isso ajuda bastante. Faz toda a diferença. Volta com uma força, né, Sandra? Volta com uma energia. Eu tive gravando esse final de semana o Chá Rosa do Toledão, lá em Toledo, e tive com umas 30 mulheres que passaram por esse processo, a gente conversando lá, a energia que elas voltam, e elas voltam para ajudar, para mostrar que é capaz, que esse é um tratamento que vai melhorar, mas e tem a prevenção também, né, doutora? Por isso é muito importante que a mulher conheça o seu corpo, para que, caso observe algo de diferente, procure ajuda, que faça a mamografia, que é indicada a partir dos 40 anos, ou antes, se tiver um histórico familiar, algum outro risco maior. Ter uma boa alimentação, prática de atividades físicas, evitar o consumo de bebida alcoólica em excesso, cigarro, controlar o peso. Então, são coisas que a população geral deve fazer. Porque não previne apenas o câncer de mama, mas diversas outras doenças, exatamente. E também lembrar que não é só no outubro que a gente tem que prevenir, alertar contra o câncer de mama. É o ano todo. Então, a gente aproveita esse mês para falar mais sobre isso. Para dar esse alerta. Mas é um alerta que precisam cuidar o ano todo. Doutora, vamos para a gente encerrar aqui, só uma dúvida aqui. Existe relação entre o silicone e o câncer de mama? Porque muitas mulheres têm medo ou de colocar, ou de repente acham que estão com câncer porque colocaram. Tem relação isso ou não? Não tem. Não tem. Essa é uma pergunta muito recorrente no consultório também, é uma dúvida. Eu queria colocar, eu queria reformar. Trocar. Mas, ou muitas mulheres depois que passam pelo procedimento, ficaram com uma mama maior que a outra, mas eu não quero mexer porque eu tenho medo. Mama, isso. Também, não existe relação. O que tem dado em literatura, inclusive nós tivemos um caso recente ali no hospital, é um linfoma, que é uma doença de outra classe. É de fato um tipo de câncer, mas não relacionado a câncer de mama. É relacionado à prótese. Se chama linfoma anaplásico, que é um tipo de linfoma não Hodgkin. É outra doença tratada pela hematologia. Mas risco de câncer de mama, não. Não tem relação com a prótese de silicone. Gente? Então pode ficar tranquilas aí. Se quiserem colocar prótese, se quiserem trocar, mas como a gente fala, sempre é importante fazer um acompanhamento com o especialista, fazer os exames antes, fazer todo esse acompanhamento,
para dar tudo certinho. Quero agradecer, Sandra, muito obrigado por vir dar depoimento aí para nossas telespectadoras aqui, a doutora também, muito obrigada. Aí, Juliana, bom retorno aí para o PECAM, leva o nosso carinho, a gente tem um carinho muito grande lá com vocês. Obrigada pelo convite, eu também fiquei muito feliz que a Sandra topou entrar nessa. É diverso, é diferente um médico falar sobre isso, é alguém que de fato passou pela experiência. Com certeza, e poder falar para as pessoas que estão passando por isso também. Vai passar. Vai passar. Gratidão, gente. Obrigada. Bom